Boa noite, iniciando uma live muito especial aqui hoje. Segunda-feira, 9 horas da noite, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, iniciando nossa live aqui sobre o tema comunicação não violenta. O que comunicação não violenta e programação neurolinguística tem a ver? Regina, seja muito bem-vinda aqui, minha amiga. Coisa boa te ter por aqui. Bye and welcome, baby. Regina aqui, boa noite. Nice to see you. Catiúcia. Ai, que coisa boa, Catiúcia. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, que já tem a Regina e já tem a Catiúcia e eu tô só por uma aglomeração, gente. Quem quiser, a gente vai chamar no direct, porque a gente tá organizando um encontrinho pra quem não teme coronavírus, tá? Já tô largando, já tô dando a real aqui agora, de cara, não quero nem saber. Éder, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui. Bom, gente, nossa live hoje sobre comunicação não violenta é a nossa segunda live sobre esse tema, porque a primeira bombou literalmente. Porque não adianta, gente. Tema de desenvolvimento humano. Falar sobre isso é bom demais. E a gente... Olha aí, tá aí ela. Estou... Né? Tá bom, fechado, Regina. Gente, eu tô... Não, chega, eu não aguento mais sem aglomeração. Eu não aguento mais esse negócio de máscara. Olha, eu já tô apertando aquele botão, porque assim, ó, eu tô até aqui. Tô até aqui desse negócio de não poder fazer as coisas. Então, assim, ó, sem chance. Bom... Eu já vou chamar a minha convidada aqui, a Renata Bidoni. Renata, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda aqui. A Rosângela, o Ed, tá aí ela! Boa e aí, noite. Maravilhosa! E aí, poderosa! Linda, tudo bem? Tá lindona! Guria, tu tá cada vez mais linda, mulher! Mas e tu? E olha esse cenário todo profissional e eu aqui na cozinha, na casa da praia. Olha ali, ó, tem até... A coisa mais maravilhosa, elegantíssima, linda, tudo bem? Ai, obrigada! Oi, Dani! Obrigada! E vamos providenciar o CNV também, né? Para botar de fundinho, assim. Sim, deixa eu contar para vocês. Eu tenho um filho de 9 anos, está aqui do meu lado, abaixadinho, disse que hoje vai acompanhar a live. Pediu para não botar. Ai, que amor! Esse é o Lucas. Pediu para eu não pôr fones, que ele quer acompanhar a live. E ele fez, só que eu deixei onde eu moro, de verdade, mas agora já não sei mais, Milene. Estou gostando tanto de morar aqui, que já não sei se não vou me mudar de novo. Oi, Cássio. E aí ele fez, coisa mais bonitinha, um cartaz de CNV, todo desenhado e pintado para eu deixar atrás das lives, mas eu não trouxe para cá, porque eu vim para ficar um fim de semana e estou há 1 mês e meio com essa história de não aglomerar que tu estava falando. Não, eu tô dizendo para ele ficar quieto, que ele tá aqui conversando, não pode conversar. E é isso. Essa coisa de não aglomerar tá ficando desafiadora, né? Ai, tá ficando... Assim, ó, eu vou te dizer uma coisa. Eu há muito tempo, eu cuido bastante da minha saúde, eu malho, me alimento bem. Há muito tempo eu consumo orgânicos. Eu vivo até falando isso também nas redes sociais. Porque os alimentos orgânicos, eles não impedem a gente de absorver os hormônios, enfim, as coisas boas que a gente... Porque o agrotóxico, ele bloqueia muito das vitaminas. Então, assim, o que adianta a gente tomar vitamina C, por exemplo, e não consumir alimentos orgânicos? Mas, enfim, não é o tema da live. Sim. Agora, eu não tenho... Eu me cuido, obviamente, né? Não tô aqui sendo uma transgressora, mas, olha, eu tô de saco cheio desse negócio de tudo fechado, da gente não poder se ver, assim, tá desafiador demais. Tá para todos. E aí eu quero, ainda mais a gente, mas assim, ó, é geminiana, palestrante, adora evento, né? Adora uma palestra, adora gente, então assim, mais ainda, né? Eu ando louca para dar uns abraços, dar aquela sacudidinha. Ai, coisa boa te ver. Tem uma aluna minha que chamou, batizou, abraço pendular. Mas, enfim,
Agora, Enfim. gente, tá feito o quebra-gelo, a gente já fez o papinho aquele da O chegada. papinho da Vamos chegada. lá, vamos entrar no tema, Vamos lá, né? vamos lá. Eu quero pedir, a gente. Bom, a nossa primeira live bombou, essa aqui não vai ser diferente. E eu quero pedir para as pessoas aqui um grande favor de utilidade pública, apertar naquele aviãozinho ali, naquela setinha, e mandar para 5 pessoas que vocês acreditam que precisam se comunicar de um jeito diferente, com mais tranquilidade, com mais clareza, sobretudo com mais clareza a respeito dos seus próprios sentimentos, das suas próprias necessidades, das suas próprias angústias, daquilo que a vida inicia. E eu vou iniciar aqui, já vou te passar a palavra, mas antes eu quero iniciar lendo um pequeno trecho aqui do livro do nosso grande mestre aqui, do maravilhoso, do Marshall Rosenberg, que diz o seguinte, né? Eu os meus óculos aqui, porque 4.4 já a gente precisa de óculos, né? Precisa só para ler. Eu com meu 5.0, eu já preciso para estar na live. Porque senão eu não enxergo nada do comentário das pessoas. Sim, claro. Manda aí, manda o texto do maravilhoso pra gente. Eu amo esse texto aqui. Eu posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com as suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Se você quer deixar qualquer assunto confuso, posso lhe dizer como fazer. Misture o que eu faço com a maneira que você reage a isso. Diga-me que você está decepcionada com as tarefas inacabadas que você vê. Mas me chamar de irresponsável não é um modo de me motivar. E me diga que fica magoada quando eu digo não às suas aproximações. Mas me chamar de um homem frígido não vai melhorar as suas chances. Sim, eu posso lidar com você me dizendo o que eu fiz ou deixei de fazer. E posso lidar com as suas interpretações. Mas, por favor, não misture as duas coisas. Marshall Rosenberg. Quando eu li esse livro e li esse texto, eu fiquei muito emocionada. Porque a gente... É impressionante como esse texto toca a gente. É impressionante o poder que essa fala dele aqui tem dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa forma como a gente lida, porque estamos todos acostumados a julgar as pessoas. Todos acostumados. Ainda mais em momentos que a gente está vivendo assim. E eu já passo a palavra para ti, Rê, e eu quero perceber, assim, do teu processo de crescimento, porque isso é uma coisa que é muito bom fazer live com pessoas do desenvolvimento humano, de pessoas que já trilharam um caminho, que já aprenderam, né, muitas vezes coisas que não devem fazer, ou que não devemos fazer, e coisas que a gente aprendeu que deve fazer, e que sim, tem um caminho ali, tem pistas. Como é que foi para ti esse processo de não julgar ou expor a vulnerabilidade? Daniele, esse texto é do livro do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, tá? Que é o tema da nossa live de hoje, falando a respeito da CNV e como a CNV cruza com a programação neurolinguística, porque são duas ferramentas extremamente ricas que se complementam do ponto de vista de catapultar, eu diria assim, um ser humano. Né? Então, isso é muito, muito bacana mesmo. E aí, Rê, na tua opinião, como é que se dá essa trajetória do descobrimento? Porque quando a gente não se expressa de uma forma vulnerável, a gente guarda muito medo dentro da gente. E eu queria que tu me explicasse um pouquinho a respeito do que tu vê, das tuas experiências, da tua própria experiência, casos que tu queira compartilhar aqui com a gente para contribuir. Começando aqui. Oi, Dani Trajano, vi que tu tá aí também. Bom, se e tal, vou parar de dar oi, tá, gente? Agora e vou engrenar, porque o tempo voa. Ai, Milene, tu me fez tantas provocações aqui que tá me surgindo tanta coisa, eu não sei nem por onde eu inicio. Acho que primeiro eu quero começar pelo texto, porque esse texto, ele nos traz...
primeiro que tu leu, eu já li esse texto não sei quantas vezes, e eu tenho a mesma sensação que tu, toda vez que eu leio, me toca, me emociona, é impossível não me emocionar. Porque ele fala da importância da gente poder se expressar a partir dos fatos, daquilo que acontece, e a percepção de que muitas vezes quando a gente está nesse piloto automático, impregnados de substâncias tóxicas no nosso corpo. E por que tóxicas? Porque estão num grau elevado, né, como um cortisol, um hormônio de estresse, uma adrenalina, que nos leva muitas vezes a sermos reativos nas coisas. Isso vai nos levar a nos comunicar de uma maneira muito ineficaz, quando eu vou lá e julgo, eu vou lá e digo a opinião que eu formo sobre aquilo que a pessoa está fazendo. E isso leva o outro para uma sensação de muita injustiça, leva o outro para uma sensação de ser rotulado. E quando a gente se sente criticado, rotulado, julgado, culpado, a nossa reação é de defender a nossa reputação, porque todos precisamos ser apreciados. Então, tu tá me perguntando, né, Milene, como é que é a minha trajetória? Como é que foi, de alguma maneira, essa questão toda de perceber esses julgamentos, de expressar minha vulnerabilidade? Porque o que a PNL, gente, e o que a CNV nos traz é justamente uma das coisas, entre tantas coisas que esses dois processos, sei lá, como é que a gente pode até chamar, métodos, filosofia de vida, porque é muito maior do que um processo ou que um método, nos mostra. É que o lugar da vulnerabilidade é o lugar da conexão, né, Milene? Exato. Quando eu vou lá e digo como eu me sinto para ti, quando tu diz que eu sou egoísta, quando tu diz que eu sou qualquer coisa, que eu tô sendo grosseira, que eu tô sendo, que eu não tô te considerando, a minha tendência é tentar mostrar, não, só um pouquinho, eu não sou grosseira, não. Eu tô agindo assim porque tal coisa é importante para mim. E aí, quando a gente consegue se colocar nesse lugar de dizer, quando eu te escuto me chamar disso, eu me sinto dessa forma. Quando tu me chama de grosseira, eu fico triste. Esse compartilhar de vulnerabilidade é o que vai realmente levar o outro para um lugar de compaixão. É como se ele fosse desligar o botãozinho, eu tenho que me defender dessa pessoa, e eu começo a perceber que, olha só, eu estou tocando num lugar humano. E às vezes o outro percebe que o impacto que ele está tendo não é o que ele gostaria. E aí ele vai descobrir que ele não está sendo assertivo. Que na verdade ele não quer te xingar, ele não quer te chamar de egoísta, ele quer, na verdade, que tu possa emprestar o carro para ele sair, a roupa para ele vestir, né, uma caneta para ele escrever. Então, ele está tentando também atender uma necessidade, que quando não está atendida, essa necessidade, ela está falando tão alto dentro dela que acaba se transformando, ao invés de num pedido, numa queixa, numa reclamação, num grito, num julgamento, numa fala mais alta. Então, eu percebo muito, assim, Milene, que no meu processo, né, agora falando um pouquinho mais da minha vida pessoal, assim, que eu acho que o convite que tu está trazendo é trazer também um pouco da vulnerabilidade de quem escolhe trabalhar com CNV. E eu sempre digo, né, Milene, para as pessoas que eu escolhi trabalhar com CNV porque eu preciso. Que bacana. Então, a gente vai para um lugar, assim, de buscar se especializar e se motivar por coisas que fazem muito sentido. Então, assim, eu tenho uma tendência. Vai. Não, é que eu ia compartilhar, eu já disse aqui até em live também, que eu fui para PNL também, porque a gente precisa, porque eu preciso. E eu estava hoje num café com uma grande parceira e amiga, e a gente fica tão... Eu falo assim super de boa que a programação neurolinguística literalmente salvou a minha vida. Porque eu tive autoestima muito baixa, mas muito baixa. As pessoas até dizem assim, ai, não acredito, mas tu é uma mulher tão inteligente, tão bonita e tal. Mas estar na pele de uma pessoa que tem baixa autoestima, a despeito de tudo que acontece na vida dela, e só a gente sabe o que a gente vive. Só a gente sabe a dor que é viver as experiências de dores, né? E estar nesse lugar, assim, de dor. E realmente, quando a gente não tem isso claro, por que eu falo isso? Porque a gente precisa ter clareza das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Porque quando a gente não tem essa clareza, é muito complicado da gente conseguir expressar essa vulnerabilidade. E eu quero colocar uma pimentinha aqui na nossa conversa, que é o seguinte, Rê. O que acontece? Muitas vezes, e aí eu até já puxo assim, né? Que a gente precisa ter coragem para ser vulnerável,
que é muito a fala da Brené Brown. Uhum. Né? Ela diz muito isso, assim. Ela fala que não é simples assim para ser vulnerável. Que para eu ser vulnerável e dizer assim, olha, gente, eu já cometi erros na minha vida. Eu gostaria de ser mais amada. Eu gostaria de ser vista. Eu fico chateada quando me chamam assim. Quando a gente quer expor isso, mas muitas vezes não tem a coragem para expor, porque vulnerabilidade e coragem, elas andam de mãos dadas, elas são a mesma coisa. Assim como a arrogância e a fraqueza, elas também são a mesma coisa. Que é uma grande ilusão das pessoas acharem assim que não, mas eu vou dizer que eu sou boa, porque eu vou isso, porque eu vou aquilo, e as pessoas vão me achar o máximo. Vou convencer todo mundo. Vou convencer todo mundo pela minha fala forte e tal, e não é assim. E aí, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, e quando o outro, claro que, ok, se a pessoa é forte, tudo bem, mas digamos que ela não esteja assim com toda aquela força e a coragem ainda, ela está iniciando, ela está experimentando a vulnerabilidade, ela está engatinhando ainda na vulnerabilidade. E ela vai e se expõe e diz o seguinte, Renata, eu quero te dizer que eu me sinto muito frágil, eu quero te dizer que eu me sinto triste, eu quero te dizer que quando tu faz isso, eu não me sinto valorizada por ti. E aí a pessoa que está do outro lado recebendo essa informação, o que ela faz? Ela, digamos assim, ela tira um proveito dessa condição. Do outro se colocar numa posição de vulnerabilidade. Pela fraqueza dela, né? Pela fraqueza dela. Pela fraqueza dela. Mas quando a gente tem uma pessoa se expressando com coragem e segurança, tudo bem, a pessoa vai lidar com isso de uma forma mais tranquila. Mas digamos assim que ela está iniciando, ela está nesse processo da construção da fortaleza dela, ela está no processo da construção da coragem. E ela ouve, porque digamos assim, a gente vai falar aqui dos 4 passos da CNV, maravilha, e tem alguém aqui na live que diz o seguinte, maravilha, eu vou sair aplicando isso amanhã, mas a pessoa ainda não está lá com toda a segurança do mundo. E ela fala isso e vem alguém, ou um chefe, o líder, ou mãe, ou filho, seja lá quem for, mas uma pessoa importante na vida dela, ela expõe a sua fraqueza, ela expõe a sua vulnerabilidade. Como é que fica, Rê? O que a gente pode dizer para essa pessoa que está galgando a coragem ainda para que ela se mantenha ali firme no seu propósito. No seu propósito. Bom, olha só, Milene, algumas coisas que eu acho que é bem importante trazer aqui. Uma delas é o seguinte. Quando nós estamos nesse processo de experimentar colocar essa vulnerabilidade, é claro que pode acontecer uma situação assim de que o outro não esteja preparado, porque nós estamos nesse processo de desenvolvimento, onde nós colocamos o nosso medo em movimento, porque a coragem é isso. A coragem é o medo não me travar, é eu sentir medo e ainda assim eu me lançar. Então, o que eu tenho para dizer para essas pessoas, né, que estão nesse processo e que de repente vão encontrar ali do lado alguém que não tem esse preparo e que olha a tua vulnerabilidade, que é um ato de coragem para ti, mas que classifica e te julga como fraqueza. Tu está te sentindo triste, então tu não é uma pessoa, né? Tu está te sentindo com raiva, tu está dizendo para mim que tu tá com raiva, mas que desaforo, né? E tantas outras coisas. Tu tá com medo, então tu não é forte o suficiente para estar na posição que tu tá. Eu diria o seguinte, a autorresponsabilidade pode ser a chave disso tudo. É eu perceber que estou fazendo por mim, não é pelo outro. Eu começar a construir dentro de mim essa convicção e esse lugar, que não é um lugar simples de conquistar, tu estava mesmo falando há pouco, foi uma caminhada para te chegar na autoestima e na autoconfiança que tu gostaria de ter. E essa caminhada a PNL te ajudou. E eu, para mim, que sou uma pessoa mais pragmática, mais objetiva, mais racional, mais direta, a CNV me ajudou demais, né? Porque eu tinha uma tendência a ser mais breve na minha comunicação. E eu sou uma pessoa naturalmente impaciente. Então, o que acontece? Eu não tenho muita dificuldade de dizer o que eu sinto, né? Essas coisas para mim eram mais simples, mas eu era mais rápida nas coisas. E às vezes, nesse processo, eu acabava não escutando a necessidade do outro e às vezes não escutando a minha própria. E aí eu começo a me dar conta, e a CNV é uma coisa maravilhosa para a gente enxergar isso,
que nós somos muito corresponsáveis pela experiência de vida que a gente vai ter e autorresponsáveis, né? Quando alguma coisa acontece numa interação, existe uma parte que é do outro e uma parte que é minha. E existe uma coisa que é a minha autorresponsabilidade em relação a quem eu quero ser. E quando eu tenho clareza de propósito, é o que tu me perguntou, como é que eu posso me manter firme nesse propósito? Eu preciso ter clareza de que propósito é esse. Eu preciso parar para me perguntar como é que eu quero levar a minha vida, se de fato eu estou disposto a dar esse passo, e aí a PNL eu tenho certeza que pode contribuir demais, dando esse passo para poder dar conta de me aproximar da minha melhor versão, da pessoa que eu quero ser, sobre como eu quero ser percebido por mim, acima de qualquer coisa. E aí eu começo a perceber, eu quero te escutar aí a visão PNL para a gente complementar, mas só para fechar aqui meu raciocínio rapidamente, que é eu perceber o que eu quero para mim e conseguir, de alguma maneira, me independizar do outro. Tem uma coisa que ajuda muito que a CNV nos entrega, que é a convicção de que o julgamento ele é uma revelação. Então, quando eu sou julgado pelo outro, o outro, se ele me chama de grosseira, ele está dizendo que para ele é importante cortesia. Se ele me chama de egoísta, ele está dizendo que para ele é importante mais colaboração. Se ele me chama de chato ou arrogante, talvez ele esteja desejando naquele momento ser mais apreciado e ter mais espaço de contribuição. Então, quando a gente enxerga que o julgamento pertence ao observador, isso pode ser muito libertador para a gente fazer o nosso movimento de vulnerabilidade e não ficar tão impactado pelo julgamento que o outro vai fazer, entendendo que eu estou dando o passo que eu preciso para ser a pessoa que eu desejo. Se o outro está em outro lugar na fila, que ele não consegue acompanhar tudo isso, é uma coisa para o outro dar conta. Vai, complementa daí, porque dá pra gente Exatamente. E eu tô aqui te ouvindo e, obviamente, já fazendo associações, porque eu tenho uma história já antiga, de uns 2 anos, de uma turma de PNL, em que a minha aluna... porque dentro das técnicas, das infinitas técnicas do curso de PNL, que são mais de 40 técnicas... E, aliás, Milene, me perdoa te interromper agora, já que tu tocou nisso, porque tem muita gente aqui comigo, né, que já me acompanha, que eu vi aqui o Alex, a Ana Flávia tá com a gente, maravilhosa, faz um trabalho incrível, e várias pessoas que me acompanham, alunos, inclusive colegas de outras coisas. A Milene, gente, tem um curso incrível, sabe? E acho que isso é importante tu falar um pouquinho, né, do teu curso de PNL, porque isso que ela está dizendo dessas técnicas, ela entrega nesse curso, gente. Exatamente. E para vocês que são meus alunos de comunicação não violenta, a PNL pode ser um grande amigo para estar de braço, para facilitar a tua implementação. Exatamente. E não só para a vida pessoal, como também para... É uma coisa até que, inclusive, tem pessoas que, infelizmente, estão desempregadas e que foram demitidas e que estão empreendendo e que podem usar essas técnicas para ajudar outras pessoas também. E é uma forma de ganhar dinheiro com isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma infinidade realmente de recursos, né? Recursos da programação neurolinguística ou as técnicas da PNL. A Catiúcia que eu fiz é muito bom. Ela mudou a minha vida. Ai, que amada! A Catiúcia é uma aluna minha. E realmente, assim, ela viveu uma transformação muito, muito bacana no curso. E o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma das técnicas que a gente chama de posições perceptuais, que na verdade são 3 posições. Tem a minha posição, que a gente considera de primeira posição, tem a posição do outro, que a gente considera a segunda posição, e tem a metaposição, ou a terceira posição, que a gente faz uma dissociação, eu saio dos meus sapatos, e visito essa segunda posição e a terceira posição. Claro que isso requer um tempo para fazer, mas é justamente e quando a gente faz esse processo, esse exercício que a gente utiliza, inclusive, um espaço geográfico diferente, de eu sair da minha cadeira aqui, de eu levantar da minha cadeira e sentar na cadeira de quem está na minha frente, esse é o ponto da gente conseguir entrar para dentro e eu consegui perceber o que acontece é como se eu vestisse os sapatos do outro, é como se eu colocasse a roupa dele e pensasse, uau, eu não tinha me dado conta que essa pessoa pensa dessa forma. E quando a gente vai para a terceira posição, que é ainda digamos assim, a gente enxerga a situação num modo 3D, a gente começa a entender a minha atitude diante da atitude do outro.
E eu começo a ter muito, muito mais clareza sobre isso. E dentro dos pressupostos também da programação neurolinguística, a gente tem um pressuposto que afirma o seguinte: o outro vai corresponder e vai responder ao mundo de acordo com o seu mapa mental, de acordo com o que passa na cabeça dele. Porque existem dois mundos diferentes. Se a gente vai, por exemplo, falar de relacionamento entre homem e mulher, existem dois universos ali diferentes, duas pessoas que vieram de criações diferentes, de pais diferentes, de uma história de vida, de escolas diferentes, professores diferentes. É impossível chegar na idade adulta com o mesmo modelo mental, o mesmo mindset, com o mesmo, as mesmas referências daquilo que é certo, daquilo que é errado, sobretudo num mundo que julga o tempo todo. Sobretudo num mundo que está dizendo, né? O que a gente está vendo isso agora, muito evidente, né? Pessoas que vibram no medo, na angústia, na reclamação, no pessimismo, e outras pessoas que não perderam tempo. Quando a coisa começou, já se reinventaram, já criaram alternativas, já foram para lá e para cá e criaram coisas para os seus negócios, criaram negócios novos e que estão conseguindo já se reposicionar. Se reposicionar e transcender isso, sabe? Tudo bem, existe, e um dia as coisas vão, eu acho que devagarinho a gente está começando a se adaptar a um novo cenário, as pessoas estão querendo já, eu acho que entrar num outro modelo de vida, só falta a gente se liberar para viajar, né? Mas o resto, só falta pegar avião. O dia que liberar para pegar esses aviões aí, assim, de verdade, para viajar para qualquer canto. Que a gente se sinta segura, né? Vai ser um Deus nos acuda. Mas, então é isso. E eu acho, e aí eu vou querer fazer um apelo e já passo para ti, assim, ó, a gente começar por nós, sabe? Porque muitas vezes a gente fala assim, a gente quer que o outro seja assim, que o outro fale da forma adequada, que o outro reconheça a vulnerabilidade dele, que o outro diga aquilo que ele sinta. Não, mas tu tem que dizer o que tu sente, mas eu preciso saber o que tu tá sentindo. Mas muitas vezes eu não tenho nem clareza para mim do que eu sinto, eu vou querer exigir do outro, ou até querer que o outro me entenda, sendo que eu não dou conta nem dos meus sentimentos. Né? Então, assim, é o apelo do começa por ti, seja você, né? A transformação que você queira ser no mundo. Então, a Rosângela... Grande, maravilhoso. É libertador, gente. E uma coisa, né? A gente acha que expor a nossa dor, expor a nossa vulnerabilidade ou a nossa dificuldade vai ser doloroso. E pelo contrário, é libertador. Libertador. Doloroso é guardar essa dor e ficar preso numa ruminação, porque é isso que acontece. É um festival de pensamentos aqui, que vontade de dizer, mas será que eu devo dizer? Mas e se eu digo, se a pessoa pensar isso, e se eu não digo, acontece tal coisa? E aí a gente não sai do lugar. E outra coisa, não fazemos esse processo de visitar o sapato do outro. E quantas vezes ficamos presos nessa questão, porque não damos o primeiro passo, como tu está trazendo, Milene, que é uma provocação. Oi, Dea, uma provocação super importante, que tem a ver com fazer o primeiro movimento. E a comunicação não violenta nasce lá do Gandhi, né? Porque o Gandhi traz a cultura da não violência. E esse é um processo que o Marshall se inspirou muito a partir de todo esse conceito que já vinha de Gandhi, que é entender a autorresponsabilidade como chave para a nossa prosperidade. E prosperidade, não estou falando só de grana. Estou falando de prosperidade de saúde, prosperidade de alegria, prosperidade de felicidade, de paz, de harmonia. Que é mesmo que o outro não entenda, mesmo que o outro não aceite, mesmo que o outro não tenha a receptividade que eu gostaria, eu poder ficar em paz, de saber que eu fiz um movimento de coerência, porque uma das grandes necessidades que nós temos, gente, e as necessidades humanas são universais, né? Todos nós precisamos de autonomia, todos precisamos de aceitação, todos precisamos contribuir, todos precisamos de paz, de harmonia, segurança, um pouco de ordem, enfim. Então, todos nós nos movimentamos para tentar atender essas necessidades. Então, quando a gente para de olhar para esse lugar do julgamento e a gente consegue dizer, ou perceber, ou se autoconhecer, que é o que tu trouxe, daqui a pouco eu acho que eu tenho que dar o primeiro passo, mas eu também não parei para olhar para dentro de mim e começar a observar como é que o meu corpo reage, que tipo de situação que eu percebo em mim uma atitude que é familiar e repetida. Né? Por exemplo, quando a gente começou brincando aqui, né? Eu faço CNV porque eu preciso. Uma das coisas que eu parei para observar
é que eu ficava com o meu pavio mais curto quando eu estava cansada. Então, cansaço é uma predisposição para que eu perca a paciência. Então, quando eu comecei a aprender isso sobre mim, eu comecei a me dar conta que quando eu estava começando a ficar agitada, bom, isso significa, meaning significa cansaço. É a hora de dar uma pausa, porque eu já estou mais predisposta. E o meu corpo, assim como o de vocês, e assim como o da Milene, ele vai reagindo, ele vai nos dando sinais, seja uma contratura, seja um tom de voz que fica mais áspero, seja uma dor de estômago, seja um olho que fica mais pesado. E quando a gente começa a traduzir essas coisas e ficar atentos a enxergar esses sinais, vai aumentando a nossa inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela conversa muito com a inteligência corporal, que é escutar total. o movimento da nossa fisiologia. Para que eu consiga dar esse passo, eu tenho que conhecer, para eu botar minha vulnerabilidade. O que a Milene está nos dizendo é isso, eu só estou concordando com ela. Eu preciso nominar o meu sentimento. Eu preciso saber o que está acontecendo dentro de mim. E quando é que aumenta a minha chance? Quando eu consigo perceber o que está acontecendo, que está me trazendo emoções maravilhosas, como alegria, e o que está acontecendo que está me levando a visitar um lugar mais sombrio, mais difícil, como tristeza, raiva, vergonha, culpa, medo. E lembrando que toda essa emoção, gente, está sempre a nosso favor. Ela está tentando nos movimentar para fazer algo diferente, para atender a nossa necessidade. Então é só decodificar isso. Exatamente. E aí, olha só, eu quero compartilhar uma história. Vou expor a minha vulnerabilidade aqui neste momento, que eu lancei o curso de PNL na quinta-feira passada. E aí, na segunda-feira, quando eu estava aqui no meu escritório, estou aqui no meu escritório agora, olha só o que aconteceu, Rê. Eu estava revisando tudo que eu ia apresentar e tal, a minha fala. Deixando claro que tu tá lançando mais uma edição, né? Gente, ela já fez milhares de cursos PNL na vida. Não é assim que tô lançando pela primeira vez, mas só para quem não te conhece, né? Porque a Milene é super experiente. Negócio aqui é produção total e bota no mercado, né? Nada de ficar travando aqui, procrastinando nada. O negócio é atitude. Libera pro universo. Libera pro universo. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, estava eu revisando as técnicas e tal, o que eu ia falar no webinário, parará. E eu comecei a perceber uma fome fora do controle, fora do normal, assim, porque eu tinha feito um lanche e aí eu disse, mas eu vou ali na Copa, vou pegar mais alguma coisa e daqui a pouco eu tava de novo, eu digo, gente, para tudo, porque isso aqui é fome emocional, porque isso aqui tem alguma coisa. E aí foi quando, esse é o processo chave do autoconhecimento. Que é justamente eu entender o que é que tá acontecendo comigo nesse momento agora, porque não é normal, gente. Ok, vai lá, faz um lanche, come e depois passa. Mas se aquela vontade de comer continua, esse é o processo da ansiedade. Eu disse assim, tô ansiosa. E aí eu saí, sentei numa cadeira, e aí eu fiz uma das técnicas de programação neurolinguística comigo, que se chama ressignificação em 6 passos. Que é eu entender a intenção positiva. Então, eu entendi o que é que estava acontecendo naquele momento comigo, a intenção positiva daquela atitude. Porque o que acontece... Que é conexão com a vida, né, Milene? Conexão com a vida, exato. Exatamente. Só que a estratégia, a maneira comer não vai resolver, mas o impulso que leva a comer é um movimento de vida. Estou tentando atender alguma coisa que está me incomodando aqui. Tem alguma coisa aqui que precisa ser atendida que eu não sei bem o que é. Cuidada. E que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada, que precisa ser vista. Ai, que fascinante. É fascinante, é fascinante. E aí, naquele momento, eu disse assim, tá, tu quer fazer o teu melhor, ok. Tu quer fazer o melhor possível, tu quer colocar tudo na ordem certa, todas as técnicas direitinho, para que as pessoas acessem o melhor conteúdo, tarará, 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 tarará. De que outras formas... Aí vem o processo da criatividade, acessar a parte inconsciente criativa, de que outras formas essa minha parte criativa pode colaborar comigo para que eu consiga fazer o que eu quero sem ter a necessidade de comer o que eu estou comendo agora nesse momento. Porque não vai resolver. Porque não vai resolver. É óbvio. E olha, posso juntar aqui? Vai, fundo. Porque é tudo muito junto, gente. Em CNV, o que nós diríamos, né? Seria...
existe uma necessidade de contribuição, quero fazer a minha melhor contribuição, quero entregar o que há de mais maravilhoso. De que outra maneira eu poderia entregar essa contribuição sem que eu precisasse comer? Então, tá tudo muito junto, vocês percebem? Porque é uma outra maneira de expressar, mas o que a gente está tentando, através da PNL e da CNV, que estão aqui coladinhas, é poder encontrar uma outra estratégia que esteja também a favor da vida. Porque o movimento de comer mais está a favor da vida, mas a estratégia, de alguma maneira, pode boicotar a minha saúde. Então, como eu poderia substituir isso, que é a ressignificação que tu está trazendo? Encontrar uma outra forma, um outro caminho, um outro como, que orne mais, que combine mais, que feche mais com o meu objetivo. Porque quando a gente não tem essa presença, gente, nós acabamos muitas vezes caindo nos autossabotadores. Nós nos boicotamos pela falta de consciência. Por quê? Porque não estamos dando tempo de fazer esse diálogo interno, que na CNV a gente chama de autoconexão. Quer dizer, eu me conectar comigo, que é o que tu chama de ressignificação em PNL. Vou olhar para dentro de mim e vou conversar comigo. Não posso dar um passo sem antes me compreender. É lindo demais. Exato! É bom demais, é bom demais. Porque quando... E assim, ó, a minha dor durante muitos anos da minha vida foi justamente o processo de ansiedade através da comida. Né? Então, assim, a forma como eu supria essas minhas carências internas, a falta de alguma coisa, né? Ou a falta de amor, ou a falta de ser vista, ou a falta de ser escutada, a falta ou o desejo não atendido, assim, de eu quero entregar o melhor, eu quero dar o máximo, eu quero ser aprovada, eu quero ser vista, eu quero ser reconhecida, era muito através do processo de alimentação. Por isso que eu digo assim, a PNL realmente me trouxe essa grande... Porque como ela é estratégia, né? Estratégias de sucesso, estratégias mentais, estratégias para a gente conseguir atingir resultados diferentes, então isso me trouxe essa clareza, né? Então é muito... E isso é um ponto que também requer o quê? Muito estado de presença, Rê. Muito estado de presença do aqui e do agora, sabe? Porque se a gente tá ali rodando no piloto automático e eu fico na pressa, ai não, porque ai, azar, vou comer igual. Ai, não tô nem aí, eu vou comer igual porque tô ansiosa, porque é meu dia, porque eu posso, porque... Aí vem também a autopiedade, né? Assim, ai, porque a culpa. É meu lançamento, é meu lançamento, então eu posso. Ai, porque hoje é domingo, então eu posso. Ah, porque eu trabalhei demais, então eu posso. Vem as compensações, né? E a culpa por estar fazendo, ou por deixar de fazer, e por aí vai. Então, é muito limitante isso. É um processo muito limitado de viver a vida. Ai, Adri, que coisa boa. A Adriana, a psicóloga, está aqui com a gente. Querida, então, agradecendo. Então, assim, sabe, esse processo, eu digo assim, te permite olhar para dentro de ti. É que as pessoas, eu entendo que existe uma intenção positiva, muitas vezes pelo medo daquilo que vai ver. Né? Então, assim, o que eu vou achar? E de não saber como lidar, né? E de não saber como lidar. E daqui a pouco, assim, eu vejo muitas pessoas, as pessoas falam assim, ah, Milene, mas e se eu fizer PNL, se eu fizer um processo de hipnose, alguma coisa assim, eu vou descobrir coisas que depois eu não vou saber lidar. E é justamente assim, o medo de descobrir o tamanho da sua própria sombra. Só que isso é uma ilusão, porque quanto mais a gente sabe o tamanho da própria sombra, mais a gente consegue lidar com ela. E não existe um ser humano. A luz depende da sombra, a sombra depende da luz, né? Então, nós todos somos luz e somos sombra também. Essa quarentena... E é um processo dinâmico e é isso, são as polaridades. Desculpa, tu ia seguir falando a quarentena, eu te interrompi, eu achei que tu tinha finalizado. Eu tava lendo aqui, Fábio Oliveira escreveu, essa quarentena está sendo libertador, quantas fichas caindo e conhecimento. Eu concordo plenamente. Eu também. Que transformação as pessoas estão tendo, querendo ou não querendo, uns mais, outros menos. Agora está sendo realmente um processo de rever muita coisa. Muito. Eu posso até contar o que está acontecendo comigo, uma coisa muito, muito louca. Diga. Eu sou casada há 20 anos, tá? E nesses 20 anos, o meu marido, a vida toda, quis morar na Praia da Barra, em Garopaba, que é uma praia super pequenininha. Acho que deve ter, sei lá, 600 casas aqui, tá?
E há muitos anos nós veraneamos aqui. Desde os 18 anos, eu tô com 50, faz 32 anos que eu venho para cá. Eu tô nela agora, nesse lugar. E Ai, há que 20 legal. anos ele quer morar aqui, eu a vida inteira digo, mas de jeito nenhum que eu vou morar num lugar pequeno, assim, sem cinema, porque eu adoro cinema. E aqui onde a gente está é um lugar ainda mais afastado na praia, Milene, que tem poucas casas. Eu tenho um vizinho do meu lado, né? Mas na minha frente é só verde, eu não tenho vizinhos na minha frente. E aí, agora com a quarentena, nós viemos para cá, porque aqui tem Uhum. pátio. Aí o que que o Lucas pode jogar um futebol, a gente pode andar de bicicleta, porque a gente não encontra ninguém. Então eu acordo de manhã, eu faço 5 quilômetros de bicicleta antes de começar o meu dia, uma coisa completamente fora da minha rotina e do meu natural, né, de uma cidade Sim. maior. E aí, menina, tu acredita que ontem eu estava pensando, vamos vender o apartamento em Itajaí, vamos morar aqui. Isso, mas essa pessoa não sou eu. Então, o que que eu quero mostrar com isso? É um processo constante de autoconhecimento, gente. Eu estou me surpreendendo aos 50 anos de idade, porque agora eu tive uma experiência de isolamento e eu tenho altíssima necessidade de conexão social. E aí, o que que acontece? Com esse processo todo de quarentena, pandemia e tudo mais, meus presenciais todos não acontecem mais e eu fui imediatamente para o digital e eu estou fazendo vínculos com pessoas no digital. A Maricela, que está aqui com a gente, virou amiga da minha casa, nasce a ovelhinha dela lá, ela me manda uma foto, a gente nunca se viu. Então, eu estou começando a perceber uma outra potência de relacionamento no digital que eu não sabia que existia. Tem um mundo se revelando para mim. E aí eu Tem. começo a me dar conta que agora que eu tô aqui, que eu tô podendo deixar a porta da minha cozinha aberta, sem medo que ninguém abra, eu nunca tive essa experiência. Deixar o Uhum. meu portão aberto, sem medo que alguém entre, nunca tive essa experiência. Estou experimentando coisas diferentes na minha vida, eu estou sentando num outro lugar na sala, é isso que eu brinco, mudei a cadeira, tu trouxe um exemplo, assim, no início, estou botando um outro sapato. E aí, quando eu estou botando um outro sapato, eu estou me descobrindo a partir de uma outra perspectiva, e isso está acontecendo com muita gente. Então, isso se trata, na minha perspectiva, da gente se abrir para as experiências que o mundo oferece. Tem uma Uhum. série de competências à nossa disposição, mas isso só está Muito. disponível para quem tem um observador focado na abundância. É, Porque se eu tenho um exatamente. observador focado na escassez, eu não estou me permitindo me abrir para viver isso e começar a descobrir, nossa, pode ser gostoso. Pode ser que eu não tenha tanta convivência com as pessoas, eu não possa ir no cinema, mas hoje em dia eu posso assistir alguma coisa no meu celular. Eu não tenho o contato do abraço, mas eu estou conhecendo tantas pessoas incríveis. Eu não tenho presencial, mas eu estou desenvolvendo habilidade no digital. Essa live não aconteceria provavelmente se não existisse a pandemia na nossa vida. Tu ia estar seguindo com o teu treinamento lá. E eu ia estar seguindo com o meu lá, e talvez a gente não tivesse criado esse ponto de contato. E olha quanta coisa está Exato. surgindo, né? Exatamente. Esse é o ponto. Eu vejo muitas pessoas assim, que na queixa do, puxa, eu não posso abraçar, eu não posso estar junto. Sim, nós estamos num momento que as coisas estão mais escassas. Agora, tem outras possibilidades surgindo. E é isso, esse é o convite, assim, bota o foco nessa grande. Gente, eu conheci o que eu fiz de live, né? Nós nunca teríamos, a gente não estaria fazendo provavelmente, né, essa Não, live, essa segunda live, se nós se nós não estivéssemos nesse momento de pandemia. Eu criei esse curso online, aliás, a PNL sempre foi uma tecnologia, uma ciência hoje já reconhecida, foi desenvolvida nos Estados Unidos também, e ela sempre teve o movimento de ser presencial. E nunca teve esse movimento do online. E quando veio a pandemia, eu disse, gente, quer saber de uma coisa? Eu vou correr na frente e vou lançar esse curso online. Porque eu já vinha fazendo atendimentos online, aplicando as técnicas da PNL e a própria hipnose no online. Eu disse, mas só um pouquinho. Se eu faço online e tenho resultado online, por que eu não posso ensinar as pessoas a fazerem para elas mesmas, ou ajudarem as pessoas que estão próximas, ou ainda ajudarem elas a aprenderem essas técnicas e fazerem com outras pessoas e ainda cobrarem por isso. Eu disse, quer saber? Eu vou fazer esse é negócio para acontecer, ontem. é para ontem. Aí eu bloqueei a agenda, fechei com uma videomaker, fiz o curso em junho,
formatamos e aí o curso está vendendo, sabe? Então, imagina se eu ficasse presa naqueles modelos mentais antigos e ultrapassados do tipo, isso aqui não vai funcionar, porque sempre foi presencial e agora isso aqui não vai funcionar. Não é assim. É adaptação. Alcina, um beijo para ti, querida. Adaptação e mudança de mindset mesmo. Não, as coisas é a transformação. É a transformação que a gente precisa. Então, E assim, aí, não. desculpe, Pode vai. completar. Segue. Eu ia completar a importância de nós ficarmos atentos aos nossos pensamentos, né? Porque a partir daquilo que a gente pensa, nós vamos visitar a emoção A ou B. Se eu achar a quarentena agora veio para liquidar com a minha vida profissional, eu vou ter medo. Se eu entender, nossa, e agora que a gente tem a pandemia, aliás, a quarentena, e agora que a gente tem a pandemia, como é que eu poderia transformar isso em algo que pudesse me desenvolver mais, que pudesse aumentar meu autoconhecimento, pudesse gerar uma experiência positiva? Aí eu começo a me dar conta, não, só um pouquinho, eu já faço isso, eu agora posso trazer para cá. E aí, ao invés de eu ter uma sensação de limitação, a gente dá um passo de expansão. Limitação seria, não, eu nasci para o presencial, é só isso que eu sei fazer. Não, mas eu sei fazer isso, mas eu também posso. Como eu posso fazer para garantir que eu tenha uma boa experiência no digital? Como eu poderia me preparar para fazer isso? Aí tu vai lá, tu contrata uma videomaker, tu busca uma parceira que já é habituada com vídeos, converte o teu produto e ao invés de restringir, tu te expande. E isso depende do quê? Do meu comando mental, do meu mindset, que é o que foi trazido aqui, maravilhoso. Eu enxergar aquilo como potência e possibilidade. Então, gente, essa força está dentro de cada um de nós. Vocês podiam olhar para mim, eu podia pensar, não, eu tenho 50 anos, eu sou geração X. Porque sou, né? 50. Geração X, não, imagina como é que vai ser. Gente, é tudo uma questão de cabeça, não tem outra coisa. E a cabeça está no nosso poder. Então, eu queria só fechar uma coisa que tu trouxe, que eu achei tão sensacional antes, Milene. Que é quando a gente entra nessa espiral, né, de insucesso, de achar que não está dando certo, que a gente não está fazendo as coisas bem feitas, quando eu vou lá e espano, ou faço alguma coisa que eu não admiro, que daí a gente visita a culpa, a tristeza, a ansiedade, todas essas coisas, isso também é uma potência, porque essas emoções que são difíceis e desafiadoras para nós lidarmos, elas estão sendo desafiadoras para nós lidarmos, justamente porque elas querem nos mostrar o quanto é importante fazer essa mudança. Ela tá ali para te criar desconforto, para te mover para ação. Então, quando a gente fica paralisado nisso, eu brinco que a gente fica pagando aluguel ao invés de visitar só esse espaço. O que acontece dentro da gente? Nós estamos caminhando para um lugar de falta de autoconfiança, inclusive. Porque toda vez que a gente... olha só, tem um cara que tu deve conhecer. Um cara, ai que feio, assim, um pensador, um neurocientista, o Joe Dispenza, que faz eventos pelo mundo inteiro, né? E o Joe estava comentando, nós temos em torno, porque ele tem, gente, para quem não conhece, é um outro pensador, um cientista, uma pessoa que trabalha muito com desenvolvimento e transformação humana, enfim. E muito com a física quântica, né? Muito com a física quântica. E uma das coisas que ele traz é que nós temos em torno de 70 a 80 mil pensamentos por dia. E 90% dos pensamentos de hoje serão os mesmos de ontem. Se nós não prestarmos atenção, a nossa vida vai entrando num hábito onde a gente começa a consolidar aquilo como certeza. E aí, cada vez fica mais complexo um passo. E aí é muito importante que a gente possa buscar recursos para isso, recursos de comunicação, recursos de programação neurolinguística e tantas outras coisas maravilhosas que tem a nosso serviço, aí, como o Theta Healing, por exemplo, que eu sou fã número 1, que é a gente poder buscar alternativas que nos levem a dar um passo em relação a isso. Porque tu imagina que se a 90% dos pensamentos são os mesmos, se eu acordo pensando que eu não dou conta, amanhã eu também vou acordar pensando que eu não dou conta. E esse pensamento vai voltar na minha cabeça várias vezes ao longo do dia. Então, isso que tu trouxe, a gente já está quase no final, da importância do estado de presença, porque o estado de presença é um estado de consciência. Né? Sim, de perceber, cara, mas será que esse pensamento me serve mesmo? Ou ele é só uma repetição cerebral, assim, né? De hábito cerebral, de trilhas neurais que estão sempre fazendo aquele mesmo caminho, e eu poder olhar para isso com autocrítica e também olhar com autorresponsabilidade.
Eu quero cultivar esse pensamento pela minha vida fora, ou eu quero Uhum. modificar isso? E se eu quero modificar isso, como é que a PNL, por exemplo, pode contribuir para fazer essa modificação? Gente, a Milene já está convidada, ela já aceitou, a gente só não tem data, tá? Eu vou Só chamar ela falta lá marcar a no data. meu perfil para a gente marcar, porque daí eu vou entrevistá-la um monte, quero saber tudo. Como é que a PNL nos ajuda aqui, como é que nos ajuda ali. Ai, que maravilha! Que maravilha, porque é um baú de ferramentas, é um baú de Sim, ferramentas. E aí, único defeito. Ai, que amor, a Dani aqui, único defeito. Disse ela que querida. ela vai acabar. A Grazi está aqui também, um beijo, uma mulher, uma grande engenheira, super, super profissional. E é isso, assim, a atenção. Gente, e eu vou dizer uma coisa: isso que a Rê falou é muito legal é, quanto a essa questão dos diálogos internos. E eu digo para vocês assim, ó, esses diálogos internos são muito mais silenciosos e devastadores do que vocês podem imaginar. Porque quando eu digo o seguinte, gente, vamos fazer um projeto juntas e vamos elaborar e vamos arrasar e vamos isso e vamos aquilo, imediatamente salta uma voz e começa um críticozinho muito silencioso e que ele devasta. Eu vou dar um exemplo muito, muito claro aqui, muito evidente até, que aconteceu comigo quanto à questão do inglês. Eu estou num processo de me tornar fluente em inglês. Eu já falo bem, eu já tenho um bom nível de inglês aqui, mas muitas vezes quando eu me coloco numa posição de falar fluente o inglês, salta um crítico. Salta um Uhum. crítico. Então, assim, é pegar. Porque, e aí, de novo, vem toda a questão da intenção positiva, né? Que o crítico ele quer que eu faça o meu melhor, que eu não dê vexame, que eu seja. Que eu fale da melhor forma correta e tal. Agora, se eu valido muito esse crítico e dou muita voz para esse crítico, é muito provável que em algum momento eu vá travar, porque eu tô dando muita força para esse crítico. Uhum. Então, assim, esse processo, gente, eu tô falando isso por quê? Porque esse processo do diálogo interno que a Renata falou agora é fundamental para que a gente atinja o sucesso que a gente quiser. A live já está no final e eu afirmo aqui que qualquer coisa, e a gente está vivendo um momento justamente de reinvenção, de pensar em coisas diferentes. Amanhã eu vou fazer uma live sobre criatividade, entregando técnicas de criatividade, então estão todos convidados amanhã, 21 horas. Vai ser uma live aula em que eu vou entregar técnicas de como desenvolver mais a criatividade. E e uma das coisas né, já adiantando aqui, a criança, por exemplo, quando a gente tem lá uma criança de 4, 5 anos, tudo que uma criança é criativa. Uma criança ela não tem a criatividade dela tolhida, porque ela não tem o crítico ali intenso. Uhum. Ela tem o espírito livre, ela tem um espírito criativo e ela bota para fora, sem se preocupar se ela vai estar agradando ou não. Só que a gente vai perdendo esse espírito criativo, esse E espírito nós, como livre ao pais, longo do vamos tempo. podando, né, Milene? Milene, para nós que somos pais aqui, isso que eu fiz questão agora de pontuar isso que você está dizendo, porque tenho certeza que tem muitas mães, pais, avós, vós aqui, que a gente preste muita atenção, porque isso vai acontecendo no processo infantil, porque nós também vamos, sem nos dar conta, tentando controlar para ter uma criança obediente, podando toda essa questão da criatividade, né? Para que nós possamos ficar atentos a isso também. Uhum, exatamente. Porque a gente tem uma tendência a querer as coisas. Nós temos uma tendência a sermos controladores, né? Então, uma das coisas assim que está causando também muita angústia agora nesse momento é quando isso vai acabar. Eu não tenho controle. Nós não temos o controle de quando isso finaliza. E o fato de não termos controle gera angústia e ansiedade. Então, e na nossa vida também. Ou seja, se as coisas estão fora do meu jeito, fora da forma como eu penso, como eu gosto que seja, eu já começo a ficar incomodada e desconfortável com isso. Então, eu quero que os meus filhos, ou que meu filho, ou minha filha, enfim, ande do jeito que eu quero, porque assim eu não me perco. Porque E assim aí a eu. nossa necessidade de ordem e previsibilidade é a intenção de atender essa necessidade, de poder ter Exatamente. previsão, segurança, tranquilidade, harmonia. Tudo está meio confuso, disfarçado por essa estratégia do controle, né?
Exato, exatamente. E esse é o processo de tornar as coisas claras, né? Do autoconhecimento e que faz com que a gente entenda, então tá. Então é porque eu já me dei muito conta, a PNL me ajudou a isso, assim, quando eu tava, aquela coisa de daqui a pouco perder a paciência com o filho, eu tenho o Pedro hoje de 15 anos, e quando eu perco a paciência com ele, era muito da minha necessidade não atendida, dos meus medos, daqui a pouco a insegurança. Eu lembro uma vez que eu fiquei muito chateada com ele quando ele chegou no Iguatemi, ele não me avisou que ele tinha chegado no Iguatemi, que eu tinha mandado ele de Uber. E aí eu ligava, ele não atendia, e eu, Pânico. meu Deus, o pânico. Então, aquilo me gerou uma revolta muito grande, aquilo me deixou muito pé da vida, e claro, dei uma bronca nele. Eu te disse que eu queria que tu me avisasse quando tu chegasse no shopping. Então, aí acaba atrapalhando a comunicação, né? Eu me perco naquela comunicação porque eu tive uma necessidade urgente no meu ponto de vista, no meu entendimento, que não foi atendida por ele. Né? Então, e porque assim, preocupada com a segurança do filho, ficou nervosa, daí tem toda essa questão assim de medo e ansiedade, disparando componentes fisiológicos para ataque e fuga. Aí na hora que, em vez que a gente, quando a criança vê, gente, aconteceu isso com você, sem certeza. Quando tu te dá conta que tá seguro, ao invés de dizer, ai, coisa bem boa, que maravilha, tu xinga, ai, guri desgraçado. Ai, que maravilha! É quase que a gente fica pensando, se tivesse acontecido uma coisinha, tinha valido a pena todo o estresse. Claro que a gente não quer, né, que isso aconteça, mas é todo um processo que aí a CNV nos ajuda, né? Quer dizer, olha, quando eu gritei contigo, o que estava acontecendo comigo é que eu estava muito preocupada. Porque para mim, saber que tu tá em segurança é o que há de mais importante no mundo. Exato. Então eu quero te pedir desculpas por ter gritado contigo, porque para mim é muito importante que tu entenda que foi por amor. Não é porque eu sou megera, não é porque eu sou controladora, não é porque eu sou uma mãe do mal. Porque quando a gente não esclarece essa intenção, daqui a pouco o filho se entende como controlado e não como amado. Porque eu não estou dizendo. Eu falei pra ele depois, eu digo, olha, meu filho, desculpa, porque tu é muito importante, é a coisa mais importante da minha vida. Então, é por isso que eu me descontrolei naquele momento, porque se eu, né, penso que alguma coisa pode estar acontecendo de mais grave, realmente aquilo, para mim, é muito triste. Olha aqui a Daniela trazendo uma super, super, super ideia. E já está recebendo aplausos aqui, né? A Adri já está dizendo, ai, que ideia legal. Gente, outubro tá aí, vamos pensar, obviamente, até num curso de resgate. Gente, eu tava pensando nisso agora, o livro tava aqui em cima, que se chama Transformação Essencial, que eu tava, inclusive, estudando essa técnica do resgate da criança interior. É um trabalho da Tamara e da Conira Andres, nos Estados Unidos, foram também discípulas dos criadores da programação neurolinguística. Aqui a gente estuda, viu, gente? Aqui a gente... Aqui tem café. Compro mais livro do que sapato, imagino que mais livro do que sapato. Sério. Hoje mesmo comprei 3 da Amazon, já tô lá, pum, pum, pum. Não tô nem conseguindo dar conta de ler tantos. Ai, mas é muito gostoso. E olha aí, ó, ela largou o crítico, porque daqui a pouco assim, não sei o que. Gente, isso aí daria um caldo. Curso, uma imersão, um sábado inteiro, da gente fazer um curso de criança interna aí, de resgate da criança interna e de cura dessa criança interna. Então, e eu até vou fazer um pedido aqui, antes que daqui a pouco, porque já vai entrar os 2 minutos finais. Sim, para não ficar de novo de não conseguir gravar. Para não ficar aquela correria no final. Ó, ela já quer, bora lá fazer esse negócio acontecer. Eu quero pedir, eu vou desativar os comentários aqui por um momentinho, e eu vou pedir que vocês, entrou, façam um print da tela, marquem eu e a Rê, e peguem, escrevam a melhor frase desta live que ficou gravada. A melhor frase vai ganhar 1 hora de consultoria comigo. A melhor frase vai ganhar 1 hora de consultoria comigo. Olha, a frase que marcou incrível. Aqui, ó, desativar comentários. Então vamos lá, fazer o print de tela aqui. Maravilha. Então, assim, ó, printa, marca eu e a Rê e escreve a melhor, a sacada dessa live, a sacada que tu teve dessa live aqui, a melhor frase vai ganhar 1 hora de consultoria comigo. E aí depois eu marco lá, a gente se conecta lá pelo Messenger ali, pelo direct. Pelo direct.
Ai, meu Deus, olha, a pessoa revela a idade, né? Pelo direct. Ah, Que pois é. momento. Tu já revelou no início, tu já falou teus 4.4, eu já falei do meu Tá tudo 5.0. Tá tudo certo. certo, isso é colocar vulnerabilidade. Aí, olha É, só, já sumi até meus exatamente. branquinhos, não tem mais preto quase. É uma Ah, tá brancura só, linda, tá floquinhos de linda. neve. Tá bom, Rê, Bom, te despede aí, querida, então. beijo para todos, beijo especial para ti, um prazer estar aqui contigo de Querida, novo. A obrigada. próxima vai ser lá comigo e a gente vai entrevistar daí a Milene para ela nos trazer muita coisa maravilhosa de PNL. Um beijo, gente, boa noite, beijo, Mi. Beijo, Amei gente. estar Boa contigo de noite pra novo. vocês. Boa Até noite, tchau, mais. tchau. Tchau, Ah, o tchau. Orkut ia ser mais antigo ainda, gostei. Ah, mas eu tive Beijo, Orkut, né? tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.